Olá pessoal, vamos ao resumo diário da novela Amores Verdadeiros. Querem saber de tudo sobre a novela? Se inscreva no canal e ative as notificações. Quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Nick conta à mãe que Aníbal fugiu e que Candelária foi presa. Vitória se surpreende. Na delegacia, Liliana pede perdão a Adriana e Vicente se os magoou. Liliana diz que eles são pessoas maravilhosas, mas que precisa de tempo para digerir aquela situação. Liliana conta a eles que seu pai ficou cego. Aguiar conta a Vitória que sua filha está morta e fica alterado. Vitória diz que gostaria de ajudá-lo. Aguiar grita com Vitória dizendo que ninguém pode ajudá-lo, pois a dor é só dele. Vitória e Aguiar sofrem. O advogado diz a Adriana e Vicente que a situação de Candelária é delicada e que ela pode ser condenada a mais de 50 anos de prisão. Liliana fica chocada. Vitória diz a Aguiar que Deus dará a força e a fé para que prossigam. Aguiar concorda e diz a Vitória que ela é sua paz quando está em problemas. Depois, Aguiar questiona a Deus o porquê ele o castiga. Em seu carro, Kendra veste luvas e joga o veneno do animal marinho em suas mãos. Nelson vem chegando. Nelson diz à serpente que vai ir à meta-imagem. A piriguete pede que ele não demore. Kendra beija Nelson e passa o veneno na nuca dele. Nelson a questiona sobre suas mãos estar molhadas. Kendra pede desculpas e diz que estavam lavando seu carro. Nelson entra no carro. Kendra beija o vidro e deixa a marca de seu beijo perigoso. Nelson sai de carro. Kendra dá tchauzinho e diz: até nunca mais, Nelson Brisa. Salviano diz a Aguiar que a partir do dia seguinte não poderão mais contar com ele. Salviano diz a Aguiar que vai lhe confessar algo muito sério. Nelson está andando de carro e começa a passar mal. Salviano diz a Aguiar que tem vergonha de seu passado e assim que lhe contar, tem certeza que ele irá querer acabar com ele. Aguiar pede que ele não exagere. Salviano confessa a Aguiar que, além de ter sido amante de Kendra, ele e ela foram quem organizaram o sequestro de Vitória na fazenda. Nelson passa muito mal. Salviano confessa a Aguiar que ele e Kendra organizaram o sequestro de Vitória no shopping center e que ele levou um tiro por culpa dele. Aguiar dá 2 socos na cara de Salviano e o insulta. Aguiar começa a sufocar Salviano. Nelson acaba sofrendo um grave acidente onde seu carro cai da ponte. Nelson morre. Aguiar continua sufocando Salviano. Gusmão chega ali e tira Aguiar de perto de Salviano. Aguiar revela a Gusmão que Salviano e Kendra organizaram os sequestros de Nick e Vitória. Furioso, Gusmão insulta Salviano e o agride. Salviano revela a Gusmão e Aguiar que Kendra tem planos de assassinar Nelson e que ligou anonimamente para ele para alertá-lo. Salviano diz que quando se aproximou de Beatriz, mudou sua vida. Salviano revela a eles que o verdadeiro nome de Kendra é Natália Chaves e que tem um passado escuro. Salviano pede ajuda a eles para preparar uma armadilha a Kenka. Salviano jura a eles que não é um assassino e que nunca eliminou ninguém, diferente de Kendra, que mandou colocar fogo na casa de Aguiar com Liliana dentro, organizou o sequestro de Tomásia com a intenção de assassinar Vitória. Salviano diz que Roberto, o cúmplice de Kendra, foi quem tentou sequestrar Liliana. Salviano diz que tem certeza que Kendra tirou a vida de Cristina. Aguiar fica surpreso. Tomásia atende o telefone e é informada sobre a morte de Nelson Brisa. Tomásia informa Vitória e Nick que Nelson sofreu um acidente mortal. As duas ficam chocadas. Vicente diz ao advogado que Candelária não foi cúmplice de Aníbal Balvanera. O advogado diz que fará algo para que Candelária saia da prisão. Liliana diz que sua avó é inocente. Aguiar pergunta por que Kendra queria eliminar uma pessoa inocente como Cristina. Salviano diz que o objetivo de Kendra era destruir o casamento dele com Cristina e que se apaixonasse por Vitória para ter o caminho livre com Nelson. Tomásia chega desesperada na sala dos guarda-costas e informa que Nelson Brisa faleceu. Eles ficam chocados. Kendra diz a si mesma que esperará a notícia de que o manco do Nelson foi para o outro mundo. Em Nova York, Aníbal chega em seu apartamento e se preocupa por não ter pego os diamantes. Aníbal liga para Barbosa e lhe passa ordens.
Na prisão, Candelária sofre por ter sido enganada por Aníbal. Candelária acorda e se dá conta que o suposto amor de Aníbal era somente uma amordaça para ela não revelar seus podres segredos. Na casa de funerária, Aguiar diz a Salviano que tinha certeza que Kendra assassinou Nelson. Salviano diz que na autópsia não dará nada, pois Kendra tem um veneno que não deixa rastros. Gusmão diz que Kendra não tem o perdão de Deus. Gusmão e Salviano pedem que Aguiar mantenha a calma quando Kendra chegar. Kendra maldita já está pronta para o funeral e diz que ainda não lhe avisaram sobre a morte de Nelson. Nick sofre pela morte do pai. Vitória diz a Nick que devem avisar Kendra sobre o funeral, porque, querendo ou não, era a mulher de seu pai. Kendra lê o testamento de Nelson, onde ela é a herdeira universal. Vitória liga para Kendra e diz que Nelson sofreu um acidente e morreu. A víbora hipócrita finge sofrimento. Kendra acorda a babá de sua filha e diz que Nelson morreu. Mia chora com os gritos da cascavel da mãe. Beatriz reza pela alma de Nelson e que ele descanse em paz. Salviano chega no apartamento de Beatriz e ela o vê machucado e o questiona. Salviano mente e diz que foi na escola de capacitação de segurança que o agrediram. Salviano diz a Beatriz que deveria ter evitado a morte de Nelson. Beatriz pergunta como ele faria isso se foi um acidente. Salviano diz a Beatriz que está ali para se despedir dela, pois irá para um curso de 2 semanas. Salviano observa Guilherme dormindo, lhe dá um beijo e diz que ele e Beatriz são sua vida e o chama de filho. Liliana consola Nick pela morte de Nelson. Nick sofre inconsolável. Liliana diz à prima que a ajudará para passar mais rápido o sofrimento dela. Vitória diz a Adriana que Candelária será libertada dentre horas. Adriana consola Nick. Kendra chega no velório e Nick fica alterada. Aguiar fica alterado também, puxa Kendra e cita o nome dela com todo o ódio. Gusmão controla Aguiar. Kendra cobra, finge sofrer pela partida de Nelson e chora. Vitória, coitada, pensa que o sofrimento da bruxa é de verdade e se comove. Pela primeira vez, Nick segura Mia em seus braços e diz à irmã que perderam seu pai. Kendra diz ao caixão de Nelson: Amorzinho, aonde quer que esteja, eu nunca deixarei de te amar. Poliana faz uma reza para afastar o mau espírito da mansão Balvaneira. Kendra, cínica, diz a Nick que ficaram sem Nelson e não sabe o que fará.